Nós queremos aqui apresentar o nosso preletor, pastor André Mendonça, foi advogado da Petrobras e advogado da União de Carreira. Na AGU, exerceu vários cargos, incluindo o chefe da instituição, como advogado-geral da União por 2 vezes. Foi também ministro da Justiça e Segurança Pública e atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, possui artigos e livros publicados no Brasil e no mundo. Formado também em 2003 pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. É pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, estando atualmente licenciado. Ministro pastor André Mendonça, com plena liberdade para trazer aquilo que Deus colocou em teu coração aos nossos corações. Amém. Meu querido pastor Advanir, presidente da nossa querida e amada Igreja Presbiteriana Renovada no Brasil, me permitam saudar também aos membros da diretoria executiva da igreja, ao pastor vice-presidente, pastor Marcos Pereira de Andrade, ao secretário executivo, pastor Antônio Carlos Paiva, ao primeiro secretário da igreja, pastor Marco Antônio Zengo, ao segundo secretário, nosso querido pastor Jair da Cruz Lara, ao primeiro tesoureiro, pastor Sebastião Guerra, e ao segundo tesoureiro, o pastor Anaírton de Souza Pereira. Eu queria, através desses pastores, da liderança da igreja, saudar todos os pastores e líderes da igreja. Além disso, me permitam saudar você, meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando, mandando aí várias mensagens enquanto esse momento de comunhão se desenvolve. Desde o início eu tenho acompanhado aqui irmãos do Brasil todo, irmãos do interior, das capitais, do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste. Meu privilégio, é tempo para mim, é um momento para mim de extrema felicidade. E eu vou lhes explicar por quê. Primeiro, porque eu tive o privilégio de fazer um seminário interdenominacional em Londrina, onde estudei com alguns irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada. Então, se vocês tenham certeza ali daquela importância de conhecer a história da igreja, da história de avivamento, de renovação espiritual, que marcou o nascimento da Igreja Presbiteriana Renovada. Ali na década de 60, início da década de 70, quando se organiza a Igreja Presbiteriana Renovada, motivada por um avivamento espiritual e buscando ser uma referência desse avivamento espiritual que surgiu por volta das décadas de 60 e 70 do século passado. Segundo motivo de extrema alegria, o pastor Advanir citou a pessoa do Dr. Tércio Tocano. Tércio Tocano é um jovem membro da Advocacia Geral da União, que durante muitos anos na instituição eu conhecia só de ouvir dizer. Falavam muito bem desse colega da instituição, mas eu não o conhecia. Quando, no ano de 2008, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele veio passar um período trabalhando comigo, e toda aquela referência que eu ouvia do Tércio, ela se superou ainda mais a partir do contato pessoal e do testemunho do seu caráter, da sua integridade e da sua competência. O Tércio, a partir dali nós
desenvolvemos uma grande amizade e eu diria, uma admiração recíproca. Acontece que o Tércio, e isso não fazia parte do roteiro inicial, mas além de tudo isso, é irmão, filho da Igreja Presbiteriana Renovada. Seu pai, o saudoso, a quem tive o privilégio de conhecê-lo ainda em vida, o pastor Tetsuya Tokano, que exerceu o sagrado ministério aí no interior do Paraná. E foi um homem extremamente zeloso, íntegro, comprometido com a igreja e com a causa de Deus, o seu evangelho. Então, minha saudação a toda a família do Tércio, do pastor Tetsuya, e na pessoa e na imagem, na figura dele, minha saudação a todos os irmãos que lutaram para a organização da Igreja Presbiteriana Renovada desde o seu início. Eu quero dizer que, tamanha a relevância do Tércio para mim, ele foi meu adjunto na Advocacia Geral da União, ele foi o secretário executivo ou o vice-ministro da Justiça e Segurança Pública, enquanto eu fui o ministro titular. E para quem acompanhou a minha sabatina, eu tinha direito a levar um assessor para ficar ao meu lado ali, me auxiliando e colaborando comigo. E se você for rever essa sabatina, esse assessor que esteve o tempo inteiro ao meu lado direito era o Tércio. Então, um filho ilustre, um filho, acima de tudo, que busca servir e caminhar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha saudação, assim, a todos que, ainda jovens, buscam se espelhar em pessoas que também testemunham o amor e a graça de Deus. Tem aí na pessoa do Tércio um exemplo certamente a seguido. Eu também queria registrar minha alegria, porque a Igreja Presbiteriana Renovada, ela representa um sinal, uma marca, ela carrega consigo essa bênção de ter sido e ser ainda uma esperança de renovação permanente e de avivamento espiritual na igreja evangélica do nosso Brasil e do mundo. Eu digo isso porque hoje nós vamos falar um pouco de cidadania e vai haver um momento aqui em que nós vamos linkar isso com a questão do avivamento. E quando chegar esse momento, o pastor Júnior, que também nos acompanha e é o responsável aí técnico, vamos dizer assim, pela transmissão deste momento, fará a apresentação de um vídeo que possivelmente você já assistiu em outro contexto, mas que eu queria compartilhar um pouco da experiência daquele momento e do que representou para mim, na minha visão, como pastor da igreja, para o futuro da igreja e para a história da igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Vocês sabem que todo país tem embaixadores. Quem é o embaixador? O embaixador é aquele cidadão de um país que vai viver num outro país para ser representante do seu país de origem no país onde ele vai viver e vai trabalhar. Então, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele vive nos Estados Unidos, mas ele é cidadão de onde? Do Brasil. Então, o embaixador do Brasil é um cidadão brasileiro que foi designado pelo presidente da República para representar o Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Se nós somos embaixadores de Cristo no mundo, eu preciso entender que eu não sou um cidadão do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo.
mas eu sou cidadão do reino de Deus. Eu e você somos cidadãos do reino de Deus. O que significa que nós estamos aqui transitoriamente, de passagem. Mas o meu passaporte é André Mendonça, país de origem, reino de Deus. De modo espiritual, esse é o meu passaporte e assim é o seu passaporte. José da Silva, Maria do Rosário, Luiz Carlos de Almeida, Lucas Rodrigues, Rutimar Loubach, Paulo Sérgio da Silva Santos, todos vocês que nos ouvem, Luciene Soares, vocês são cidadãos do reino de Deus, que foram enviados pelo Rei dos Reis para viver no planeta Terra, de modo mais específico, no Brasil. E agora nós temos as credenciais. Deus nos investiu de poder, de autoridade, para falarmos em nome dele. O embaixador fala em nome do país ao qual ele pertence. Eu e você, nós falamos em nome de Deus. A partir de um mandato, de um poder que nos foi entregue, que nos foi confiado pelo nosso Deus. Então, eu passo a ter agora uma dimensão transcendental, de que eu sou cidadão do reino de Deus, mas também uma dimensão temporal. Enquanto aqui estou, eu represento esse reino e vou atuar para que o mundo seja um mundo o mais próximo possível do reino de Deus ao qual eu verdadeiramente eu pertenço. Bom, se é assim, a grande questão é como eu tenho exercido ou como eu devo exercer essa minha cidadania. E meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo, eu creio que muito da chave do exercício dessa cidadania passa, logicamente, pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, pela figura do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também, de modo muito especial, por algo ou aquilo que tem uma dimensão de poder, que é o Espírito Santo de Deus. E eu queria, à luz dessa fala, ler Atos 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. À luz desse texto, eu peço ao pastor Júnior que prepare o vídeo para que nós possamos assistir esse vídeo. É um vídeo bem curto, mas que vai ilustrar a mensagem que nós vamos trazer aos irmãos e às irmãs nessa noite. Pastor Júnior, fico à sua disposição. Enquanto você prepara aí, eu vou dando algumas palavras, mas esperando simplesmente você poder nos colocar para vermos o vídeo. Então, enquanto o pastor Júnior nos apresenta o vídeo, o que eu posso dizer a vocês, meus irmãos, é que no texto, a palavra de Deus diz que
houve um tempo de cumprimento de um dia, o dia de Pentecostes. Um dia especial, um dia que Deus havia preparado naquele momento da igreja primitiva. E naquele dia preparado por Deus, o texto e a palavra de Deus nos diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos aguardavam, estavam em comunhão, estavam louvando e adorando a Deus no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como um vento impetuoso. Um vento impetuoso a demonstrar o poder do Espírito Santo. A expressão vento é uma expressão muitas das vezes utilizada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo. No verso 3 fala em fogo, línguas como de fogo, também demonstrando a presença e a ação do Espírito Santo naquele momento. E diz mais o texto, que todos então ficam cheios de poder, cheios do Espírito Santo. No original grego do Novo Testamento, o Espírito Santo é designado como dínamos. E daí vem a expressão dinamite, essa explosão de poder que é o Espírito Santo, que inunda o nosso ser e nos faz agora ser embaixadores super poderosos, porque somos cheios do Espírito Santo, dotados de poder que nos foi confiado de modo especial, num dia preparado por Deus, para que Ele nos usasse. Pastor Júnior, temos aí a possibilidade, então, agora... Puderam comparecer em Brasília, mas ainda pode. Já foi apontado, inclusive, o senador Irajá. Portanto, declaro encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel... 51. Eu acho que não sei se já. Votaram sim, 47 senadores. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020. Representativo de votações. Eu peço aos senadores que possamos aproveitar o código para a apreciação das parlamentares. Meus irmãos, essa cena, ela representa muito para a minha vida, certamente você sabe disso, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre essa cena. Você acompanhou e testemunhou, mas mais do que isso, você foi um ator importante nesse processo. Eu queria dizer, antes de qualquer coisa, a partir dessa imagem e desse vídeo, que aquele momento ele foi fruto de muita oração, tenho certeza de muitos de vocês, talvez de todos de vocês, que em muitos momentos daqueles 6 meses, eram momentos de solidão da minha parte, mas eram momentos de extrema comunhão com Deus e de uma sensação
por mais ilógico que possa parecer, de que Deus estava me amparando. E eu sabia que isso acontecia, porque milhares, talvez milhões de irmãos pelo Brasil estavam orando e intercedendo por mim. E me marca mais uma vez ver o pastor Advanir fazer o registro de que não só ele, mas a liderança e a Igreja Presbiteriana Renovada fez parte desse processo. Pode ter certeza que muitas noites e muitas madrugadas, talvez em que você estivesse orando, eu sentia a presença de Deus na minha vida, por saber que você estava, de algum modo, intercedendo a Deus por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que nem é tempo, nem é a ocasião de entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu. Mas eu posso dizer de modo mais genérico que se o resultado foi essa cena, foi porque Deus estava no controle de todo o processo. Saibam que o processo como um todo, ele foi, ao mesmo tempo, um processo desgastante, mas um processo de muito júbilo e celebração, de aproximação minha junto a Deus e de levantar e um agir de Deus em relação a homens, mulheres, que se somaram a essa grande corrente e unidade, de tentar entender e pedir uma resposta de Deus para o processo ao qual eu estava sendo submetido. Saibam também que, durante o processo, eu, de um lado, tinha uma realidade humana, que era uma realidade difícil, onde pessoas, e aqui eu não julgo, não é essa a questão, mas pessoas com muito poder no nosso país, trabalhando de forma contrária à minha aprovação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E se de uma forma muito racional ou humana poderia parecer muito difícil, se não impossível, a minha aprovação, por outro lado, quando nós olhávamos a partir de uma dimensão espiritual, e aí eu confesso, e Deus sabe que é verdade, que apesar das dificuldades, das dores e dos sofrimentos, eu não tinha dúvidas de que Deus responderia, agiria, interviria, e que a vontade dele, ao final, prevaleceria. Acontece que, no curso desse processo, eu penso que não foi um aprendizado só para o André, mas foi um aprendizado para toda a igreja. E talvez você imagine, puxa, aquele momento representado no vídeo foi um momento, de alguma forma, com um mínimo de planejamento para que aquelas pessoas estivessem ali naquele momento. E, meus irmãos e minhas irmãs, não foi dessa forma. Eu me recordo que, encerrada a sabatina, a programação inicial era eu descer para um gabinete, que era um outro gabinete, onde eu aguardaria o resultado final da votação. E nesse outro gabinete, basicamente, estaríamos eu, minha família, de uma forma até mais preservados, vamos dizer assim, de outros irmãos e outras irmãs, um momento assim, mais isolados até. Acontece que, assim que acabou a sabatina, eu recebi a notícia de que o bispo Samuel Ferreira
que é o bispo presidente da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e estava num gabinete ali próximo, com parte da liderança da igreja junto com ele. E como esse gabinete era, como eu disse, bastante próximo da Comissão de Constituição e Justiça, eu me dirijo a esse gabinete para dar um abraço no bispo Samuel, que estava desde a manhã daquele dia, trabalhando no Senado, orando e aguardando a minha sabatina e o resultado final do processo. Então, eu decido passar ali com a minha família, simplesmente para dar um abraço no bispo Samuel. E acabo ficando ali, a gente chega, começa a conversar e orar, e falar um pouco sobre como havia sido a sabatina, a expectativa ali com o resultado final da votação. Então, aguardávamos ali. E sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização prévia, a primeira-dama, dona Michele, estava, entre aspas, por acaso, no Senado Federal, naquele momento, participando de uma outra solenidade, de um outro evento que acontecia no Senado Federal. E quando ela ia embora desse outro evento, ela fica sabendo que eu estava no Senado aguardando o resultado da sabatina. Então, ela muda o planejamento dela na hora e decide ir até mim para me dar um abraço, enquanto nós aguardávamos ali o resultado. Então, há essa convergência. A liderança da igreja Assembleia de Deus, eu e minha família e a primeira-dama da República, dona Michele, de uma forma não previamente programada. E aqui eu volto ao texto bíblico. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Deus havia cumprido o dia ali. Nós estávamos ali aguardando. Não houve assim, vamos lá que vai haver uma manifestação, que nós vamos fazer isso, fazer dessa forma, daquela forma, a primeira-dama vai estar no final com a gente, eu estaria ali com a minha família, não. Só que nós estávamos ali, ao cumprir-se o dia, todos reunidos no mesmo lugar, por pura e simples preparação de Deus, não por nossa preparação. Estávamos reunidos no mesmo lugar. E todos esperando a mesma coisa. Humanamente falando, esperando o resultado. Mas espiritualmente falando, esperando a resposta de Deus. Porque aquele resultado, para nós, não era uma votação sim ou não. Era a resposta de Deus para os propósitos de Deus nas nossas vidas. E não na minha vida, talvez vocês não se recordem, mas depois do resultado da votação, quando eu vou dar uma entrevista coletiva, eu vou fazer uma manifestação à imprensa, eu disse, um passo para um homem, mas um salto para os evangélicos. Então, ali também não era o André não era o personagem central da história. Dona Michele não era a personagem central da história. A liderança não era a personagem central da história. Mas o propósito de Deus e o próprio Deus eram o centro da história. Os personagens centrais da história. E nesse momento, então, meus irmãos, como que um vento impetuoso, como línguas como de fogo, culminam a partir daquele momento. E tenham certeza, todos ali naquela sala, ficamos cheios do Espírito Santo. Não tenham dúvida disso. Depois nós vamos rever o vídeo a partir de alguns aspectos sobre os quais eu vou falar. Em primeiro lugar,
destacando como eixo central. Para mim, esta cena, e a partir da centralidade de Deus nessa cena, nós temos uma manifestação que não só é uma manifestação do Espírito Santo, mas também, creio eu, é um sinal de preparação de Deus para um novo avivamento. Esse mesmo avivamento que marcou a história da Assembleia de Deus há mais de 100 anos atrás, a história da Igreja Presbiteriana Renovada, há cerca de 40, 50 anos atrás, marca, na avaliação desse pastor, a preparação de um novo avivamento. A minha oração tem sido, Deus, que essa história represente, motive, faça nascer um movimento de avivamento na igreja brasileira. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que essa história também passa pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Passa por você. Passa por você, pastor, por você, minha irmã, e por você, meu irmão. Que de alguma forma nós compreendamos o que Deus pode fazer e faz quando algumas peças vão se encaixando, que culminam com essa manifestação pentecostal do Espírito Santo de Deus. E eu queria destacar 3 aspectos que, para mim, são chaves para esse avivamento. Se você for rever essa cena, e eu quero agora dividir essa cena em 3 momentos ou em 3 aspectos. Tente se lembrar. Sai o resultado, 47 votos. O que o André faz? O André se levanta as mãos e busca, num primeiro momento, à sua frente a dona Michele, mas imediatamente se volta para sua família e abraça sua esposa e os seus 2 filhos, Daniela e Luiz Antônio. Eu quero dizer com isso, e revivendo agora o texto de Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E diz o verso 2, estavam numa casa, e o Espírito Santo de Deus inunda e invade essa casa. Se nós queremos um avivamento, se nós buscamos um avivamento, nós precisamos compreender que esse avivamento começa dentro da nossa casa, nos nossos cultos domésticos, na restauração da nossa família, do nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Se você quer um avivamento, se você crê num avivamento, e se você quer fazer parte desse avivamento, reavive a vida da sua família. Que a sua família seja o núcleo desse avivamento. Se for para haver um avivamento, que comece na sua casa e na minha casa. Que nós compreendamos que Deus começou a sua igreja de caminho em caminho, de cidade em cidade, mas acima de tudo, de casa em casa. Deus se importava, Jesus se importava com as famílias. Jesus se importava com o lar, em restaurar o pai, em restaurar a esposa, em restaurar o enfermo, em restaurar e agregar a criança no ministério, em chamar a mulher para o ministério, em restaurar a vida do homem para o ministério.
o verdadeiro avivamento começa dentro das nossas casas. Primeiro momento meu, glória a Deus, e abraçar a sua família. Glorifique a Deus e abrace a sua família. Abrace a sua casa. Abrace a sua esposa. Orem juntos. Leiam a Bíblia juntos. Chorem juntos. Se alegrem juntos. Louvem juntos. Cantem juntos. Caminhem juntos. Estudem juntos. E coloque a sua casa, a sua família no centro da vontade de Deus. Segunda marca do avivamento a partir dessa imagem. Enquanto o André se levanta, o André abraça a família. Bispo Samuel e a liderança da igreja, de forma totalmente espontânea, fazem um outro movimento. Imediatamente se ajoelham e começam a orar. O avivamento começa com oração, começa com dobrar joelho, começa com glorificar a Deus através da oração, começa com estar sensível à voz de Deus, começa com, ao mesmo tempo, entendam, toda a minha caminhada, ela foi marcada pela força da oração e resposta à oração do povo de Deus. E ela culmina naquele momento com a liderança da igreja se curvando diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja se une em oração, não tem Golias, não tem Faraó, não tem rei do Egito, não tem Herodes, não há principados e potestades que resistam ao poder de Deus e do seu Santo Espírito. Compreendam que quando a igreja se une num só propósito, em ação e oração. E por que eu digo em ação e oração? Meus irmãos, no dia anterior à minha sabatina, havia mais de 100 pastores. Eu não vou exagerar, mas mais de 150 pastores. Naquele Senado Federal, percorrendo aquele Senado Federal, orando e jejuando, intercedendo pelos senadores, pelas famílias dos senadores, intercedendo por mim, me preparando diante de Deus para aquela sabatina. A igreja se uniu num só propósito, em oração e ação. E ela culmina naquele momento com um ato de dobrar os joelhos e se humilhar diante de Deus em oração. Esse é um sinal para o avivamento. Essa é a chave para o avivamento. Uma igreja que jejua e que ora e jejua, que age a partir do jejum e da oração. Se a igreja presbiteriana renovada é marcada pelo avivamento, nós precisamos entender que o avivamento deve continuar. E deve continuar também a partir da igreja presbiteriana renovada. Minha oração, meu irmão e minha irmã, é que a igreja presbiteriana renovada seja instrumento para a ação de renovação e avivamento da igreja no século XXI.
Nós estamos esperando o avivamento da igreja no século XXI. Nós já vimos avivamentos em outros séculos, mas nós estamos agora não só na perspectiva de esperar, mas de sermos os agentes de Deus para esse avivamento. Seja personagem, seja o embaixador, outorgado e confiado em você o poder do Espírito Santo para ser agente desse avivamento. Você, cidadão e cidadã do reino de Deus, é você, não são outros. O incumbido, comissionado por Deus para esse avivamento. E, meus irmãos, um terceiro aspecto dessa cena. Dona Michele, numa manifestação espontânea do Espírito Santo de Deus, incontrolável. Não era uma mulher qualquer, era a primeira-dama do nosso país. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento. E comparando biblicamente em 2 tempos, era a Esther dos nossos dias, manifestando o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro dessa mulher tirar os sapatos numa manifestação genuína e sincera do poder de Deus naquele momento. Eu quero dizer com isso, minha irmã, e agora é minha irmã, mulheres de Deus, ninguém pode com vocês. A união de vocês, a manifestação de Deus na vida de vocês, como espinha dorsal dessa família e das famílias, como o coração das famílias, o pulsar de vida das famílias, entregue a Deus, sendo instrumento poderoso para o avivamento da igreja no século XXI. Minha irmã, eu oro por você. Eu peço que Deus te use, porque irmãs de Deus, vocês são aquelas que, mais do que nós homens, vão nas madrugadas, vão nos montes, vão no silêncio profundo da noite interceder pela igreja e por este avivamento. Mulher intercessora, a igreja de Deus será usada a partir da sua oração, a partir do seu testemunho, a partir da manifestação do poder de Deus na sua vida. E homens de Deus, honremos essas mulheres e compreendamos, tenhamos a sensibilidade de ter esse espírito, vamos chamar assim, esse espírito feminino, essa sensibilidade feminina na comunhão com o nosso Deus. Que entendamos o papel da mulher na igreja e o papel da mulher no reino de Deus. E como a mulher, ela é imprescindível para, junto também da liderança da igreja, ser esse instrumento que liga o ser humano a Deus, família a Deus, igreja a Deus, e que viabiliza a manifestação, esse vento impetuoso, esse fogo ardente do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que nessas 3 imagens, e aí eu volto à cena,
ainda assim, há algo intangível, que é a presença de Deus naquela cena. Há 3 aspectos visíveis: a família, a liderança de joelhos e a manifestação do Espírito Santo. E unindo tudo isso, a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da vontade de Deus, a resposta de Deus, o poder de Deus. Veja em todos os aspectos daquela cena. Deus estava ali. Deus estava sendo glorificado. Deus estava sendo exaltado. Deus estava sendo honrado. Pastor Júnior, volte à cena. Vamos rever a cena. E veja esses 3 aspectos. E, ao mesmo tempo, a centralidade de Deus naquele momento. Estamos à disposição, Pastor Júnior, aguardando. Não puderam comparecer em Brasília. O pai ainda pode. Já foi apontado, inclusive, o senador Irajá. Portanto, declaro encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que rastreie no painel. 51. Eu acho que não sei se. Votaram 47 senadores. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Obrigada. Aleluia. Obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020. Representativo de fundações. Eu peço aos administradores que possamos aproveitar o código para a prestação das comunidades. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter um momento de oração. Eu peço que você abaixe sua cabeça e vamos buscar a Deus em oração. Deus, muito obrigado. Obrigado por este privilégio que é estar com a tua igreja, com os irmãos da amada Igreja Presbiteriana Renovada. Louvado seja o teu nome. Obrigado por este privilégio de estar com eles. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs. O jovem, o idoso, o de meia idade, a criança, o homem e a mulher, o do norte, do sul, do leste, o do oeste, de qualquer canto desse país, Pai, de qualquer parte deste mundo. O Senhor sabe da vida de cada um, o Senhor conhece cada um pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor sabe o que passa no coração, o Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe das alegrias, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor sabe dos desafios, Pai. Eu sei que cada um tem as suas agruras, as suas próprias situações a serem vencidas e superadas. Ao mesmo tempo, eu sei que nenhum desses meus irmãos e minhas irmãs está sozinho. O Senhor está com eles enquanto choram, enquanto se alegram, quando deitam e quando levantam, quando saem para trabalhar e quando chegam em casa. Ó Deus, quando se alimentam, quando estão estudando, nas ruas, nas estradas, nos hospitais, em qualquer lugar.
Onde eles estiverem, ali está o Senhor com eles. Obrigado, Deus. Nós não somos obras do acaso. Nós temos uma cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O nosso nome está inscrito no livro da vida. Está selado, está registrado para toda a eternidade. E nós te pedimos, renova a tua igreja, aviva a tua igreja, a começar por cada um de nós, por nossas casas, por nossas famílias, por nossas igrejas. Espírito Santo de Deus, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, aviva o teu povo, empodera o teu povo. E que a tua igreja, e que esta igreja, seja um sinal do poder do Espírito Santo de Deus na terra. Usa-nos por amor do teu santo nome. Guarda-nos por amor do teu nome. Abençoa-nos por amor do teu nome. Envia-nos para a honra e glória de Deus e manifestação do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Meu querido pastor e irmão Adivanir, meus irmãos da diretoria executiva, meus irmãos da amada Igreja Presbiteriana Renovada, louvado seja Deus pela vida da igreja. Louvado seja Deus por esse momento, hoje e sempre. Meu muito obrigado.